A parada é a seguinte: o homem que deixou o Cruzeiro muito rico da noite pro dia. Vídeo do Muniz Fute. Essa semana temos aí Sul-Americana. Quem que foi o cara que deixou o Cruzeiro rico? Foi o Ronaldo ou foi, na verdade, o Pedrinho do Mercado BH depois que o Ronaldo vendeu? Vamos ver qual é que é a fita? O time quase entrou em falência. Ficou 3 anos na Série B. Segundo o Ronaldo Cara, 3 anos é muita coisa. Fenômeno, o clube precisaria de muitos anos para se reerguer. No entanto, em apenas alguns dias, o Cruzeiro está nadando em dinheiro e é atualmente um dos times que mais gastou em contratações no Brasil. Surge então a pergunta: vem aí Gabigol, né? Esse vídeo é um pouquinho antigo, tem alguns meses, mas ao que tudo indica, vem também Gabigol. de onde brotou tanto dinheiro em um clube que, até pouco tempo atrás, enfrentava greve de cozinheiros devido ao salário? Caraca, os cozinheiros estavam reclamando do time na justiça. Aí é foda, né? O Botafogo vai lá e é vendido bem. O Cruzeiro bem também. O Vasco da gama. Salários atrasados. Aqui está a verdade por trás do Cruzeiro. Vixe, vamos ver. Com a desmontagem do elenco bicampeão, vieram as contratações de reposição. O Rodriguinho, Marquinhos, Gabriel, Pedro Rocha, só contratação boa. fracasso nessas tentativas e o aumento das dívidas. O clube passou a acumular 100 milhões de reais em dívidas e vários processos. Muito iniciante, né? 100 milhões em dívida. O Vasco sozinho tem 1 bi. Ah, para, meu filho. Na arte de ser incompetente, a gente dá aula. Na FIFA. Nem mesmo as premiações dos 2 títulos da milionária Copa do Brasil foram suficientes para aliviar as finanças. A gente precisaria ganhar 10 Copas do Brasil pra poder pagar, tá ligado? A partir daí, também começaram os atrasos nos salários dos jogadores e funcionários. Até mesmo os cozinheiros da Toca da Raposa fizeram protestos devido ao salário. Pô, eles podiam ter contratado eu pra ir lá fazer comida, porque assim, se eu cozinho, todo mundo come. Atrasados. O do Cruzeiro não demonstrava a Zezé menor Perrela. preocupação e chegou a debochar Marquinhos Gabriel não é ruim, não. Não, é só horroroso mesmo. Assim, se me falar que o Rodriguinho já jogou bem, beleza, Rodriguinho jogou bola no Corinthians. Se me falar do Marquinhos Gabriel, assim, eu tô falando como conhecimento aqui, tá ligado? Jogou no Vasco. Hoje em dia tá no quê? Tá no Criciúma, se eu não me engano. Pô, se o Marquinhos Gabriel não é ruim, acabou o mundo. da situação, dizendo: jogador de futebol hoje está ganhando tanto dinheiro que, se ele ficar sem receber 2 meses, não é possível que vá fazer falta. Não é mentira, apesar de que o cara deve receber, né? Porque se tem contrato, deve receber. Mas não é como se o jogador fosse falir. Não é como se o jogador fosse ficar sem pagar a conta de luz porque ficou 2 meses sem receber. Mas era pra receber todo mês. Em meio a tudo isso, o então vice-presidente de futebol, Itair Machado, chegou a receber 3 aumentos salariais, sendo Tá igual os políticos votando no aumento do salário deles e nós se ferrando, tá ligado? que, surpreendentemente, todos esses aumentos foram dados e assinados por ele mesmo. Ixi. A panelinha no clube se instaurou e nenhum técnico conseguia se manter no Fala, Zezé, bom dia, cara. comando. Um desses casos ocorreu com Rogério Ceni, que foi demitido após desgastar sua relação com os jogadores, principalmente com o lateral Edilson, o zagueiro E diz que teve a treta com o Corinthians 1000 grau. Dedé, falecido zagueiro do Vasco. Dedé e o meia Thiago Neves. Fala, Enquanto Zezé. isso, o Cruzeiro também protagonizava embates com os jogadores, após fortes cobranças para que os atletas mantivessem o time na Série A. Mas a pior parte ainda estava por vir. Logo após essas cobranças, vazou o primeiro áudio de Thiago Neves cobrando os salários atrasados do clube. Fala, Zezé, bom dia, cara. Cara, esse áudio é incrivelmente histórico. Vê se você não consegue, pelo menos pagar esses outros 60% antes do jogo, cara, de quinta-feira. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus. Não ganharam. Não ganharam. Exatamente nesse jogo, Thiago Neves perdeu um pênalti Cara, parece piada, tá ligado? crucial que afundou o clube de vez. Em seguida, foi detectado um suposto edema na coxa esquerda do jogador. No entanto, 2 dias depois, Thiago foi visto em uma festa no Mineirão. Como consequência, ele foi afastado, multado e passou a trocar farpas com a diretoria pelas redes sociais. E assim o clube caiu para a 2ª divisão. Na coletiva de imprensa, após a queda, Zezé Perrela afirmou que a dívida de 100 milhões de reais do Cruzeiro já estava na casa dos 700 milhões de Ainda falta 300 milhões pra se igualar ao Vasco. Continua aí na merda que talvez um dia... Se bem que já tá bem pra caramba o Cruzeiro, né? Não sei o quanto da dívida foi paga, mas assim, falta 300 milhões pra se igualar ao Vasco. E assim, parando de falar um pouco do Vasco, a gente teve aí, né, na semana passada, a SAF da Portuguesa sendo vendida por 1 bi
E a Portuguesa, apesar de ser um time que hoje em dia é bem pequeno, né? Tanto é que tá o que na Série D, a Portuguesa tem ainda 500 milhões em dívidas, tá ligado? A Portuguesa, mano, na Série D, 500 milhões em dívida, doideira. Como que a gente aqui, eu falo a gente enquanto time brasileiro, consegue se endividar pra caramba, tá ligado? Reais. O Cruzeiro tentou ainda um empréstimo de cerca de 300 milhões com um fundo inglês, mas tudo caiu por terra quando Tem que pegar todo o pouco dinheiro que tem e joga tudo no Tigre. Assim, se der bom, paga a dívida, se não der bom, aí joga em outro Tigre. vieram à tona as denúncias de irregularidades divulgadas pelo Grupo Globo. O Cruzeiro tinha uma dívida de 2 milhões com o empresário Cristiano Richard, mas supostamente não tinha dinheiro suficiente em caixa para quitá-la. Como forma de pagamento, os dirigentes cederam 20% dos direitos econômicos do garoto Estevão. Conhece? Conhece o tal do Estevão? Deu pouco certo ou nem? Tipo, tá pouco ou muito hypado hoje em dia? De apenas 11 anos como Mano, perderam o Estevão por causa de má gestão, tá ligado? Doideira isso. moeda de troca. Isso é ilegal, pois negociar o trabalho de menores de idade é crime. Não só Estevão foi envolvido nessa negociação, mas também parte dos direitos econômicos de 10 atletas do Cruzeiro na época foram repassados ao empresário. Cristiano Richard, da noite pro dia, arrematou quase o time inteiro do Cruzeiro por apenas 2 milhões de reais. Mano, pior que é bizarro um time de Série A não ter 2 milhões, tá ligado? De verdade agora, falando sério. 2 milhões é pouco dinheiro pra um time de Série A, cara. Você não ter 2 milhões pra pagar é doideira, de verdade. O mais surpreendente é que os 20% de Estevão nesse negócio ilegal foram avaliados em 400 mil. Recentemente, Estevão, hoje jogador do Palmeiras, foi vendido ao Chelsea por 358 milhões. Nossa, Deus do céu. Os 20% significa? E como se não bastasse, o clube também perdeu Vitor Roque, que foi vendido ao Barcelona por 112 milhões. Só nesses dois jogadores, o Cruzeiro perdeu um total de Cara, 470 milha que foi perdido. quase R$500 milhão. O Cruzeiro começou aquela Série B com uma dedução de 6 pontos por causa de dívidas não pagas e chegou a lutar contra o rebaixamento à terceira divisão, a Série C do Brasileirão, nos anos seguintes. Aí você pula o quê? 2, 3, 4 anos, o time tá na final da Sul-Americana. E o Vasco da Gama. Em 2022, surgiu uma esperança em meio a esse caos quando Ronaldo comprou a SAF e passou a administrar o futebol cruzeirense. O ex-jogador assumiu um clube à beira da falência, quase quebrado. Sérgio Santos Rodrigues, o então presidente... Tem aquele episódio de pouco antes de sair na mídia que o Ronaldo tava pra comprar o Cruzeiro, o próprio Ronaldo tinha ido no Flow Esporte Clube e lá o pessoal, sem saber, falou, mano, quem é que compraria o Cruzeiro, tá ligado? Quem compraria? O time todo quebrado, todo cheio de dívida. E o Ronaldo tá na mesa, tipo... Quem compraria, né? E aí ele já negociando. O presidente do clube na época chegou a declarar: não é absurdo falar que estivemos perto de fechar as portas. Se não tivesse patrocinador, torcedor, teria acontecido o pior. Sob o comando do técnico Pezzolano. Paulo Pezzolano, o time conseguiu voltar à primeira divisão após 3 anos. No entanto, meses depois, um dos grandes responsáveis pelo acesso, Pezzolano, pediu demissão por conta própria. Vasco em 4º lugar na Série B. Olha aí. Um dos grandes Cara, super Série B, né? Cruzeiro, Grêmio, Bahia, super Série B. responsáveis pelo acesso, Pezzolano, pediu demissão por conta própria e, surpreendentemente, acabou indo para outro clube de Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid, da Espanha. Essa decisão não caiu bem entre os torcedores, sugerindo que Ronaldo pode ter Trocou. influenciado essa mudança. Sob o comando de Ronaldo, o Cruzeiro não fez nenhuma grande contratação de peso. No entanto, essa situação mudou da noite para o dia. Em abril deste ano, uma notícia pegou todos de surpresa. Ronaldo anunciou a venda do Cruzeiro a Pedrinho, dono de uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Segundo estimativas Acho que aqui de Minas Gerais é literalmente a maior. Se eu não me engano, o Mercados BH é a maior rede de mercados aqui de Minas. da Rádio Itatiaia, Ronaldo terá um lucro de 550 milhões de reais com a venda do clube. No entanto, essa conta não leva em consideração a evolução da inflação de 2021 para 2024. Há ainda outro adendo. Caso Pedrinho assuma o compromisso firmado por Ronaldo na compra do time, que inclui aportar 350 milhões no Cruzeiro ao longo de 5 anos, o lucro de Ronaldo cairia para 200 milhões. Ronaldo Ah, aí não dá, não. Só 200 milhões de lucro?
Não vai ter nem como o Ronaldo pagar a conta de luz. Deve estar no aperto. Até ver lá se não tá precisando de um trocado depois. Mandar mensagem pra ele. Ronaldo investiu apenas 50 milhões na aquisição Aí, pôs 50 milhões, voltou só 200. Ganhou pouco dinheiro, pouca coisa, quase nada. do Cruzeiro e agora Merreca, vendeu merreca. 90% do clube por aproximadamente 600 Rendeu pouca coisa. Assim, nem o Tigrinho faz isso aqui. milhões. E não demorou um mês para que o Cruzeiro sacudisse o mercado de transferências. Em apenas 2 meses, sob o comando do novo dono, o Cara, o Cássio chegou ganhando ainda mais salário do que ele já ganhava no Corinthians, que não era pouco. Teve também o Caio Jorge, agora tá pra vir o Gabigol, que provavelmente vai ser o maior investimento. Quase veio o Dudu. Assim que o Alexandre Matos voltou, teve aquela conversa e tal, chegou a ter quase que um anúncio do Dudu e tal, só que aí, né, desandou, o Dudu acabou ficando no Palmeiras, mas, pô, os caras tá caçando nome grande, tá ligado? o Cruzeiro é um dos times que mais gastou no mercado até aqui, dentre os 12 grandes times brasileiros. Ao todo, o time já desembolsou algo em torno de 150 milhões em contratações. A nova SAF do Cruzeiro investiu em 7 atletas. Matheus Pereira, uma baita de uma contratação. E os 41 milhões e meio em Caraca, o Mateuzinho foi 41 milha? Porra. Matheus Henrique. O Cruzeiro planeja se destacar investindo até 200 milhões de reais, providenciados por Pedrinho em contratações de jogadores de grande calibre. Aqui ainda não tava o Gabigol, que deve vir como passe livre, né? Porque não tem mais contrato com o Flamengo. Só que, cara, deve vir aí ganhando mais de 2 milhões de salário. É muita grana mesmo. É papo do Gabigol chegar sendo o jogador mais caro do Brasil, tá ligado? Ou talvez não, porque tem o Depay. Não sei exatamente qual que é a proposta. Um exemplo disso foi a contratação do jovem atacante Caio Jorge, vindo da Juventus da Itália. Que não tava dando muito certo lá na Europa. Vamos ser bem sinceros aqui. Já tava meio que rodando já. Pedrinho BH é dono da 5ª maior rede de supermercados do Brasil, com um faturamento de mais 17,3 bi. Tá pobre, menino. de 17 bilhões de reais em 2023. Só em 2023. Tá quebrado o tal do Pedrinho. Tá quebrado. Atualmente, o Supermercados BH conta com mais de 300 lojas em Minas Gerais e Espírito Santo, empregando aproximadamente 35 mil pessoas. Pedrinho é um investidor antigo do Cruzeiro e tem injetado milhões nos cofres celestes nos últimos anos. Ele é um dos grandes responsáveis por evitar que o clube fechasse suas portas nos últimos anos, começando a atuar ativamente nos bastidores a partir de 2019. Mas enfim, agora eu quero a sua opinião. Você acredita que com Pedrinho no comando... Cara, sabe uma coisa que só o tempo vai dizer se o Pedrinho tá realmente mandando bem? Matar um pouco de dívida, tá ligado? Porque tá contratando e tal. Só que aquilo, se não der uma brecada na dívida, se não diminuir, se não pagar pelo menos parte da dívida, continua dando ruim. Porque, assim, você fica muito dependendo de título para entrar dinheiro, para ter, sei lá, público no estádio e tal. Você fica muito dependente. Então, não pode fazer igual a 777 fez, que basicamente a SAF do Vasco não pagou nada da dívida. E aí, ainda sobre o mesmo assunto, eu queria até ver um vídeo aqui que é do Ronaldo, a gente pode pegar para ver aqui, o próprio Ronaldo falando sobre isso lá no podcast do Galvão Bueno, parece, tá ligado? Vamos ver o ponto de vista do Ronaldo, porque muita gente trata como se assim, o Ronaldo não tivesse feito nada de bom, foi um completa de uma bosta, mas aqui a gente vai ter o ponto de vista de como que o Ronaldo viu as coisas quando ele chegou lá, assim quando ele chegou, como é que tava a casa, tá ligado? Ronaldo Nazário, o empresário, para você investir, comprar Ronaldo que agora, boatos falam que tá querendo ser presidente da CBF. Vamos ver. um Valladolid, na Espanha, e depois SAS, né, que chama, né? É, SAF. SAF. Que isso, Galvão, não sabe como é que chama SAF, é sacanagem. SAF. Que exatamente que é SAF? Sociedade Anônima Do futebol, isso. do Futebol. Sociedade Anônima do Futebol. E aí a Sociedade Anônima do Futebol, 90% do Cruzeiro. Pra quem não sabe aqui, o Galvão é novo nesse ramo de futebol, ele tá começando agora, às vezes erra mesmo, tá ligado? Tem pouco tempo que ele lida com esse de futebol. Tem só uns 50 anos. Você pegou o Valladolid, você pegou, ele desceu, subiu, desceu, mas é um time que sempre foi intermediário assim. O Cruzeiro sempre foi um gigante do futebol brasileiro. Você chegou no Cruzeiro, não tinha, cada gaveta, que tem uma frase sua, que se cada gaveta que se abria, tinha um problema lá dentro. O Vasco atualmente, tá ligado? Uma dívida. Tinha uma né? dívida lá dentro. Não tinha nem conta em banco o Cruzeiro. Não, eu cheguei numa situação que o Cruzeiro realmente estava por acabar. Estava para fechar suas portas e declarar falência e deixar de existir. Estado terminal.
terminal, um estado terminal. E eu usei isso na minha chegada. O Cruzeiro foi oferecido a muita gente antes de eu aceitar esse desafio. Como eu falei, tem aquele vídeo clássico dele no Flow Esporte Clube. Tipo assim, a galera meio que falando, mano, quem é que vai ser o doido que vai comprar o Cruzeiro? E o Ronaldo provavelmente, àquela altura, já tava negociando e ele ficou quietinho. O quê? É verdade. Quem que vai ser o doido? Era ele, tá ligado? Grandes empresários. O Ronaldo ainda é presidente do Valladolid, ainda é dono. Dono do Valladolid, dono do presidente. Grupos. Ninguém quis o Cruzeiro. Em dezembro de 21, chegou esse convite e eu falei, cara, eu quero. Eu vou aceitar esse desafio, vou salvar o Cruzeiro. E esse vai ser o negócio da minha vida e vai ser o desafio da minha vida. A gente tinha que montar um time pro Campeonato Mineiro, né? E a expectativa do torcedor sempre é que o Cruzeiro seja um clube competitivo, né? Enfim, na verdade a gente estava ali ainda esperando também a aprovação do conselho, que logo em seguida... Tem toda aquela burocracia, aquela chatice, aquela coisa toda. Em seguida não, veio meses depois e aí sim a gente pôde começar a trabalhar melhor. Mas, de qualquer maneira, eu já trabalhando com o Valladolid, tinha uma equipe muito boa e eu acho que o meu diferencial é a equipe que eu tenho, de gente extremamente preparada, gestores em cada um da sua posição. Paulo André, que é um visionário do futebol e tem me ajudado muito na parte do futebol, é o cara que faz o futebol para mim hoje, juntamente com os diretores de futebol. Cara, o que o Ronaldo deve ter de dinheiro? Porque assim, toda a grana que ele ganhou de salários ao longo da vida, jogando, sei lá, no Real Madrid, no Barcelona, até aqui no Brasil e tal, tá ligado? No Milan. E depois de virar jogador, e depois de aposentar como jogador, passou o quê? 20 anos ganhando muito dinheiro, o cara, tipo, ele é esse mano, tá ligado? O maluco que compra time, que organiza time, que depois vende com lucro. O que o Ronaldo deve ter de grana é sacanagem. Fora poder, né? Porque assim, dinheiro muito jogador tem, mas dinheiro e poder, né? Por ser dono, por ter contatos, influentes e tal, o Ronaldo deve ser pica. Futebol de cada clube. E aí a gente começou, pouco a pouco, ir remando na direção certa, resolvendo os problemas, abrindo gaveta, descobrindo dívida, resolvendo as dívidas, resolvendo os problemas e, enfim. Tá vendo? Tipo assim, ele pelo menos diz ter atacado a dívida. Coisa que no Vasco, por exemplo, não aconteceu. A gente tá aí muito bem encaminhado, comemorando essa semana, comemoramos, eu acho que a coisa mais importante na história recente do clube, que é a recuperação judicial, que foi aprovada na Assembleia dos Credores e isso vai fazer com que a gente garanta outros 100 anos de vida para o clube. Aí é aquilo, torcedor cruzeirense, me fale aqui, qual que é, tipo, a impressão que vocês têm da época do Ronaldo? Porque agora eu imagino que tá tudo melhor, com o Pedrinho fazendo uma parada que é injetar dinheiro pra contratar jogador e tal, normalmente é isso que a gente gosta, mas se pá que o Ronaldo foi importante, apesar dele não ter sido esse cara que, assim, traz jogador de nome e tal, tá ligado? Eu acho que é o esse que vídeo é de o Cruzeirense tem que comemorar ano. hoje, essa... Isso aqui é de antes dele vender. Por isso que ele fala na época como se, tipo, como ainda dono, tá ligado? recuperação judicial. E você tem uma coisa que eu sei, porque você discutiram muito, que os dois centros de treinamento do Cruzeiro, você morou num deles, né? Sim, na Toca da Raposa 1. Ronaldo, cara, isso deve ser muito doido. É parecido com a parada que se fala do Neymar comprar o Santos. Tipo assim, você ser revelado por um time, sair dele, ganhar tanto dinheiro que quando você volta, tipo, comprando o time que te revelou. Deve ser um bagulho muito doido. É que o Ronaldo não foi jogador enquanto dono, né? Mas o Neymar ainda tem essa conversa e tal, que eu não sei se vai rolar. Mas assim, tem grande chance de um dia, mesmo que seja depois de aposentado, o Neymar, a SAF ali, tipo, o grupo Neymar, junto a ele, o pai e tal, meio que comprar o Santos. Deve Toca ser da bem Raposa. Imagina, tipo, o Flamengo um dia dar uma queda tão grande que um dia o Flamengo vira o time que o dono é o Vinícius Júnior. É meio difícil de imaginar isso acontecendo, porque o Flamengo hoje vai muito bem financeiramente. Mas seria tipo isso. Toca da Raposa 1, na época do Tele, você via de preparação para a seleção brasileira. E aí tem a Toca 2. Você morou na 1, lá no cantinho, na 1, quando você chegou menino, vindo do São Cristóvão. E teve toda essa discussão. Assim, eu não fui jogador não, mas se eu tiver dinheiro um dia pra comprar o Vasco, não seria ruim não, tá ligado? Que a Toca 1 e a Toca 2 tinham que vir para o futebol.
Ou seja, esses 90% Sim. que você detém, e isso já foi conseguido. Já. A gente conseguiu mostrar que a Toca da Raposa, tanto 1 quanto 2, só tinha utilidade para o futebol. O futebol não cabe todo na Toca 2 se fizer um grande negócio imobiliário. Mano, basicamente aqui o Ronaldo tá dando a entender assim, mano, eu organizei as coisas porque o time tá pra acabar, tá ligado? Eu organizei. Com a Toca 1, paga a dívida do Cruzeiro, sobra dinheiro e traz jogador e vambora o Cruzeiro de novo para as cabeças lá em cima. Mas Não é tão simples. é tão simples assim, não. Caraca, eu tô sabendo, eu tô pronto pra virar dono de time. Só me faltam uns 3 bilhões no banco. Tirando isso, eu tô com tudo. Mas só o a nosso, ideia o maluca que nosso, eu tive o nosso aqui. planejamento é realmente... O Felipe Coutinho não tem money pra comprar o Vasco e levar ele pra outro patamar? Sinceramente, eu acho que não. Coutinho ganhou grana e tal, tá ligado? Mas não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. Até porque ele passou boa parte do tempo na Europa. Normalmente, quem tem mais dinheiro é, tipo assim, é o Neymar na Arábia, tá ligado? É o Oscar, que passou anos e anos e tá até hoje na China. Essa galera tem grana. E, assim, o Vasco hoje, você... Tem que entender isso, chat. Quando você compra um time hoje no Brasil, principalmente que tem dívida, você tá comprando a dívida. Então, assim, é o preço que você paga mais a dívida, tá ligado? Então, eu fico aqui brincando, mas, por exemplo, se eu tivesse só 1 bilhão de reais, provavelmente mesmo assim eu não consigo comprar o Vasco. Porque não adianta eu comprar por 1 bilhão e só ter esse dinheiro, tá ligado? Não ter mais nada pra investir e tal. Não é tão simples assim. mudar todo mundo para a Toca da Raposa 2, onde a gente acabou de fazer um campo sintético e aí a gente vai conseguir tirar a base, o futebol de base da Toca 1 e o futebol feminino para a Toca 2. Com esse campo... Organizando as mas coisas a gente chatas da tem vida. ainda um planejamento aí de 2 anos para a gente reformular tudo e juntar todas as categorias. Cara, o mano aqui falou no chat, o Oscar ficou milionário no anonimato, na vida tranquila, um gênio. O Oscar, assim, se ele quiser vir aqui e comprar, é claro que time de Série A é difícil, mas sei lá, de Série B ele deve ter condições pra comprar praticamente todos, tá ligado? Na Toca da Raposa 2. O principal disso é que a gente não paga juros absurdos, então a gente consegue pagar a dívida Tá vendo? Ele fez claramente a parte chata da coisa. com mais tranquilidade, né? Num prazo de 8 anos, eu acho. 8 ou 10 anos. 10 anos tá bom demais, então, né? por isso que a nossa maior vitória desde Desde lá? que entrei no Cruzeiro talvez tenha sido essa aprovação da recuperação judicial. Basicamente é isso. Ele fez a parte chata, e aí depois vendeu, e aí o Pedrinho, com a casa um pouco mais organizada, chegou e falou, beleza, agora vamos comprar jogador? Que assim garantimos que os credores vão receber e vamos garantir também que outros E parar de perder Estevão e Vitor Roque. 100 anos do Cruzeiro. Você levou bem essa mudança, o fenômeno Pra empresário. pro empresário? Porque, assim, eu sou um só, né? Mas Só, mas não é um só, pô. depende... Você é uma soma de tudo, mas... né? do que as pessoas veem em mim, né? A grande maioria das pessoas veem em mim Mano, vocês não teriam essa brisa, não? Tipo assim, você é jogador, você aposentou, você tem que fazer alguma coisa. Ou você vira técnico, ou vai pra TV virar comentarista. Eu acho que essa parada de virar um empresário que compra time e vive uma Master Liga na vida real, pô, isso deve ser da hora demais. Ainda mais comprar um time que, tipo assim, fez parte da sua história, tá ligado? que eu fui como jogador, né? E tem essa lembrança quase que instantânea, assim, no dia a dia, né? Mas esse lado empresário fica muito mais regionalizado, né? Digamos assim, né? Tanto na Espanha com o Valladolid, como aqui no Brasil, em Belo Horizonte, com o Cruzeiro, esse lado empresário, mas... E o lado presidente da CBF que traz o Guardiola pra nós? Como é que tá esse lado aí, assim, só pra saber mesmo? eu adoro. Ah, mas o Guardiola renovou. Traz depois. O importante é vir. Eu tô adorando isso porque eu continuo na indústria do futebol com o mesmo tesão, né, que eu tinha quando era jogador de futebol e tá na indústria de futebol com um novo Fazendo com um uma novo coisa número diferente. de camisa, né, digamos assim, é bacana e todo dia eu
Eu acordo e agradeço a Deus por ser tão Rico. privilegiado de continuar trabalhando no que eu mais gosto, no que eu mais sei fazer, que é o futebol. Enfim, é isso. Aí, você, torcedor cruzeirense, me diz aqui, qual que era a impressão que vocês tinham da época do Ronaldo? O pessoal tá meio em choque dele ter falado tesão. Gente, o pessoal usa tesão nesse sentido, tá ligado? De vontade. Nossa, ainda tenho muito tesão no futebol e tal, de vontade, de ânimo. O pessoal usa isso. O Ronaldo, ele toma o caminho de virar o cara da Master Liga na vida real. O que eu acho muito da hora. E você, cruzeirense? Ronaldo foi uma bosta? Ronaldo fez parte ali legal? Você consegue entender que talvez ele organizou a casa, por mais que não contratava? Enfim, fato é que o Ronaldo, de certa forma, eu imagino que ele tenha sido importante, e agora o Cruzeiro pode ser até campeão da Sul-Americana. E aí, além de ser campeão da Sul-Americana, pode pegar um galo numa possível Recopa, tá ligado? Que seria um baita de um clássico diferente.